Existe um erro matemático que muitas pessoas fazem quando vai financiar o imóvel. Ela pega ali o valor da prestação e multiplica pelo prazo do financiamento, que normalmente é 420 meses. E chega à seguinte conclusão: vou pagar dois imóveis, vou pagar três imóveis. Só que essa conta acaba sendo errada porque ela desconsidera outros fatores existentes. E o maior problema é que essa pessoa acaba deixando o seu sonho de lado e continua pagando aluguel ano após ano, que no decorrer dos anos também tende a ir aumentando de valor por conta das correções. E essa objeção é uma das objeções que eu mais escuto. E no início da minha carreira eu tinha um pouco de dificuldade de orientar os clientes com relação a isso, devido à falta de conhecimento, de esclarecimento. E muitas vezes algumas pessoas elas deixaram de conquistar sua casa própria por conta dessa orientação, ou às vezes por insegurança mesmo. Porque quando você pega ali o valor da prestação e multiplica pelos 420 meses, você está pegando apenas uma parte, apenas um fator, mas está desconsiderando os demais. E por que normalmente as pessoas fazem essa conta? Porque quando eu faço a simulação de financiamento e apresento a um cliente, nessa simulação vai conter o valor do imóvel, o valor financiado, o valor da prestação, o prazo do financiamento, que nem todo mundo tem esse prazo de 420 meses. Esse prazo ele é reduzido conforme a idade da pessoa ela vai ultrapassando um certo patamar, mas a pessoa faz essa conta. O mais comum é esse aqui, ó. Pega o 420 e vai lá e multiplica. E eu até deixo a pessoa multiplicar. Antigamente eu tinha uma certa insegurança quando chegava nessa parte, mas hoje eu sou bem tranquilo e, na verdade, em alguns casos eu mesmo faço essa conta para poder orientar a pessoa. E é importante ela ter esse entendimento, porque fazendo essa conta, nós estamos desconsiderando os demais fatores, como eu já disse. E dentre esses fatores, nós temos o valor do dinheiro, que no decorrer do tempo desvaloriza, ou seja, o dinheiro ele tende-se a desvalorizar no decorrer dos anos. Aquilo que a gente fazia com R$ 100 hoje, não é o mesmo que a gente fazia com R$ 100 há 5 anos atrás, 10 anos atrás. E o imóvel, ele valoriza. Todo imóvel ele tem a valorização, ainda que baixa, mas ele tende a valorizar. E um outro fator é a amortização. Você não é obrigado a pagar os 420 meses, não é obrigado a ficar 35 anos preso no financiamento. Hoje nós temos casos aí de pessoas que estão no imóvel com 12 anos, 15 anos, 10 anos, 18. Então, cabe você também a escolher se quer ficar esse período todo ou não. E o primeiro fator, como eu já falei, é o dinheiro perder o valor. Quando você pega R$ 1.000 hoje e você olha para esses R$ 1.000 daqui a 10 anos, ele não vai ter mais o mesmo valor, porque a inflação ela corrói o nosso dinheiro. E nos últimos anos para cá está cada vez maior a inflação e o dinheiro ele perde valor. O dinheiro que a gente fazia uma feira no mercado há um tempo atrás, hoje a gente não consegue mais fazer com o mesmo valor. Então, por exemplo, se sua parcela é R$ 700 hoje e você multiplica pelos 420 meses, você está considerando R$ 700 no valor de hoje. Mas esses R$ 700 daqui a 10 anos, ele vai valer quanto? Daqui a 5 anos, daqui a 15 anos. Ele não terá mais o mesmo valor. Basta nós olharmos para os anos anteriores, quanto que valia esse mesmo valor. E o outro fator é o imóvel. No decorrer dos anos, o imóvel ele tende a valorizar, ou seja, ele não permanece o mesmo preço. Então, se você calcula hoje que você está pagando dois imóveis e um imóvel aí, por exemplo, de 200 mil, né? Aí você calcula lá os 420, tá dizendo que você vai pagar 400 mil, por exemplo.
mas esse imóvel não vai permanecer o mesmo valor. Eu, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro imóvel, lá em 2017, eu tinha 19 anos, estava fazendo 20 anos, e eu comprei por 132 mil. Hoje esse imóvel, ele está na média de 220 mil a 230 mil, a depender da pressa da pessoa para poder vender, da necessidade. Então eu tive aí uma valorização em média de 90 a 100 mil. Isso em 2017 para 2026. Ou seja, nós temos um período aí de praticamente 9 anos. Ou seja, se lá atrás eu fizesse essa conta de imediato aqui, eu já vejo que ela estaria incorreta por conta desse fator. E o outro fator é a amortização. Como eu já disse, você não é obrigado a passar os 420 meses pagando esse financiamento, você pode amortizar. Inclusive, para quem financia imóvel pela Caixa Econômica, você tem um aplicativo Caixa Habitação, lá permite que você simule, você pode estar simulando tanto reduzindo a prestação, o valor da prestação, como também reduzindo o prazo do financiamento. Claro que você só vai ter redução de juros se você fazer a amortização no prazo do financiamento. A redução que você faz na prestação praticamente não reduz juros nenhum. Então, o ideal é fazer sempre no prazo do financiamento. E você pode amortizar com dinheiro, como você pode também utilizar o FGTS e você pode montar estratégias. Como eu está aqui no slide, você pode determinar que todo ano você vai utilizar o 13º para você fazer a amortização. Você pode pegar uma comissão ou um bônus, algo que é esporádico, que você não é comum você receber e você está tranquilo, você pode estar utilizando esse valor para amortização. E você pode também fazer algum tipo de renda extra para poder acelerar esse processo. Claro que isso vai depender da realidade de cada pessoa. Eu mesmo, por exemplo, até o momento eu não fiz nenhum tipo de amortização. No início, a ideia seria amortizar a cada 2 anos, mas depois eu percebi que não fazia sentido para a minha realidade hoje. Na época que eu comprei o meu imóvel, a taxa de juros era a partir de 5,5%, que eu comprei ali pelo Minha Casa Minha Vida. Então a taxa de juros era uma taxa de juros baixa. E como eu tenho outros projetos hoje, onde eu preciso estar alocando recursos, não faz sentido eu estar fazendo amortização nesse momento para a minha realidade, afinal eu estou com a taxa de juros baixa. Então, ou seja, estamos falando de amortização, mas depende também da realidade de cada pessoa. Aí é necessário analisar os objetivos, fazer comparativo, mas para quem tem medo, tem insegurança, o ideal é montar uma estratégia de amortização. Afinal, você não quer pagar dois imóveis, né? Vamos lá. E para concluir, muitas vezes o problema nunca foi o financiamento, mas sim o entendimento. Porque muitas pessoas passam 5, 10, 15 anos pagando o aluguel com medo do financiamento, não sabendo ela que esse período ela poderia já estar quitado boa parte do seu financiamento, o imóvel teria valorizado e estaria pagando algo seu. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui nesse vídeo. Esse canal a gente está trazendo conteúdos como esse de esclarecimento sobre o financiamento imobiliário. E para você que ainda não me conhece, eu sou Bruno Dias, sou corretor de imóveis e educador financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino, que constantemente vamos trazer vídeos novos com temas relevantes como esse. Deus abençoe.